Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de abril de 2017. 8 estados têm suicídios e mutilações sob suspeita de ligação com baleia azul. Parte 2. No Brasil, 1 em cada 10 adolescentes de 11 a 17 anos acessa conteúdo na internet sobre formas de se ferir e 1 em cada 20, de se suicidar, segundo o Centro de Estudos sobre Tecnologias de Informação e Comunicação, CETIC. Depois de postar em sua página no Facebook a frase "a culpa é da baleia", um adolescente de 17 anos tentou se jogar ontem do viaduto sobre a rodovia Marechal Rondon, em Bauru, interior paulista. Trata-se de mais um caso que envolveria o jogo viral de internet Baleia Azul, que incita a suicídio e mutilações e já causou alertas policiais e de saúde em 8 estados: SP, PR, MG, MTP, PB, RJ e SC. Pesquisa do CETIC, que analisou 19 milhões de internautas brasileiros, mostra o avanço das buscas desse público por mutilações 11% e mortes 6% no universo online. Os casos mais recentes envolvem o Baleia Azul. O maior número de registros até agora é na Paraíba, onde a Polícia Militar diz ter identificado 20 adolescentes envolvidos no jogo. O coronel Arnaldo Sobrinho, coordenador do Escritório Brasileiro da Associação Internacional de Prevenção ao Crime Cibernético, relatou tentativas de suicídio e mutilação de adolescentes em João Pessoa e nas cidades de Campina Grande e Guarabira. A origem e até a existência do suposto jogo, com 50 níveis de dificuldade, tendo o suicídio como resultado final, é polêmica. Seu nome deriva da espécie presente nos oceanos Atlântico, Pacífico, Antártico e Índico, que chega a procurar as praias, por vontade própria, para morrer. As primeiras informações, de 2015, relatavam um jogo de incentivo ao suicídio propagado pelo VKontakte (VK), o Facebook russo. Posteriormente, entidades denunciaram o caso como fake news, notícia falsa, mas o viral não para de avançar. Participantes surgem em grupos fechados, selecionados de madrugada. Na sequência, o administrador, ou curador, lança desafios, que já provocaram problemas em diversos países, incluindo Espanha e França. Os meios de comunicação, em especial a televisão e a internet, fazem parte do dia a dia de crianças, jovens e adultos. As importantes ferramentas não se prestam apenas a lazer e passatempo, mas são instrumentos atuais inseridos no contexto educacional, profissional e de formação moral das pessoas. Como se trata de canais abertos e de fácil acessibilidade, muitas vezes os pais têm certa dificuldade em estabelecer regras para aqueles que vivem sob sua tutela e que têm toda a facilidade de acesso a esses meios. A facilidade e rapidez com que se encontram dados, embora não necessariamente informações na internet, pode trazer efeitos indesejáveis, como a presunção de se poder saber tudo sobre tudo com apenas a digitação de uma palavra em um mecanismo de procura e um clique em qualquer um dos links dos resultados da busca, como se todos fossem absolutamente confiáveis. A benfeitora Joana de Ângeles, a esse respeito, pondera com sabedoria, em livro Otimismo, psicografado por Divaldo Pereira Franco e lançado 30 anos atrás, época na qual os computadores ainda não eram tão populares. Observando as pessoas, tens a impressão de que, nestes dias de informática, todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. Ocorre que as informações que mais se transmitem, raramente são corretas.
elaboradas para atender a determinadas faixas, carregam condicionamentos psicológicos que devem atingir finalidades específicas. Servindo a interesses muito especiais, não visam esclarecer nem libertar consciências. No livro Dias Gloriosos, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece sobre as forças mentais. A mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Mesmo quando não conduzida conscientemente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. Conhecida, de alguma forma, em quase todas as épocas da humanidade, tem sido utilizada de maneiras diferentes, quase sempre alcançando os fins para os quais se aplica. Em razão da sutileza das ondas que exterioriza, a mente intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos, às vezes alterando-lhes a constituição. O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando nas faixas semelhantes e operando efeitos que lhe correspondem ao teor vibratório. O intercâmbio mental é muito maior do que se pode imaginar. Inconsciente ou de forma lúcida entre os homens e mulheres, direcionado aos animais e plantas, entre os espíritos, alguns dos quais o manipulam com propriedade, destes para com os outros demais seres humanos, assim também com a fonte da vida. Aspirações e desejos ignóbeis, mágoas e ódios, ciúmes e paixões são focos emissores de energia mental de baixos teores que cruzam os espaços na direção de pessoas e de tudo aquilo que se encontra sob a sua alça de mira. Transtornos emocionais e de conduta, amolentamento, irascibilidade, tensão e angústia procedem, muitas vezes, da irradiação negativa de mentes em desequilíbrio vibrando intensamente contra aqueles que a sofrem. Pessimismo, autodepreciação, estimulações perniciosas também respondem por distonias nervosas, depressões e flagelos íntimos que decorrem da absorção das ondas mentais enfermiças. Alegria, idealismo, realização dignificante são gerados e mantidos pela mente em sintonia com a ordem universal, vitalizando quem a emite. A mente exerce incomparável poder na existência humana, através de cuja manipulação o progresso se desenvolve ou degenera a civilização. O cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo, ao meio em que se movimenta, à sociedade de que faz parte. O mesmo fato ocorre quando a sua qualidade é elevada e saturada de esperanças, de ideias produtivas, gerando contínuas transformações para melhor no ser que o sustenta, assim como em torno de si, irradiando-se e alcançando o grupo social que o cerca. Já não é de hoje que espíritos amigos nos têm alertado, através de mensagens psicografadas, que a hipnose pela internet seria uma das mais espertas táticas das trevas para dominar a Terra. E eu sinto informar, eles estão conseguindo. No livro A Marca da Besta, psicografado por Robson Pinheiro, encontramos as palavras do espírito Ângelo Inácio esclarecendo que as relações humanas globalizaram-se, internacionalizaram-se a tal ponto, que se torna impossível imaginar, no atual estágio da humanidade, uma forma de se viver sem uso da internet e da informática, que a cada dia dá passos mais avançados em torno de novas e diversificadas descobertas. Mas essa revolução do conhecimento, da informação e da inteligência humana, não passa incólume diante da ação de espíritos muito mais experientes do que os homens encarnados.
Sob esse prisma, buscamos estudar como a hipnose e a indução magnética estão se tornando também cada vez mais difundidas e globalizadas, usando os recursos da mídia, da tecnologia e do ciberespaço. Não há como circunscrever a atuação dos espíritos das sombras e, lamentavelmente, vemos avançar também as modernas técnicas de obsessão, com o aparecimento da internet e dos meios de comunicação mais modernos. Uso de drogas virtuais, a dependência crônica de salas de bate-papo, chats, redes sociais, entre outras ferramentas, tem contribuído, também, para a derrocada dos valores morais, éticos e humanitários, pois, através desses mecanismos, os lares são invadidos, perde-se a privacidade, e o domínio das mentes torna-se algo muito mais real do que nos filmes de ficção. Como disse acima o guardião Anton, não é mais possível viver sem internet, mas eu acredito que não precisamos exagerar, pois estamos vendo nascer uma geração de pessoas infelizes, briguentas, amargas. E o que está faltando? Amor, interação pessoal, amizade de verdade. No mesmo livro o Espírito Dante esclarece, basta avaliar a situação espiritual dos habitantes encarnados e desencarnados do planeta para constatar que o contingente de espíritos ignorantes, com passado complicado e adeptos de um sistema de vida oposto aos princípios do Evangelho cósmico constitui, sem sombra de dúvida, a maioria numérica nos bastidores da vida. Junte isso à informação de que são os espíritos que dirigem os homens, segundo assevera o ilustre codificador do Espiritismo, e então será forçoso deduzir que é justamente a massa de seres e inteligências sombrias que está, atualmente, a conduzir as multidões. Evidentemente, isso não invalida a verdade oposta de que os espíritos superiores, sob o comando de seu general, agem de maneira ininterrupta em benefício da humanidade, de seu esclarecimento e amadurecimento. E não há como esquecer que Deus, ao qual chamamos de grande arquiteto, é aquele que das trevas tira a luz e da ignorância faz nascer a iluminação espiritual. Segue o Espírito Dante, grande evidência de que determinado mundo começou seu processo de renovação, como ocorre com a Terra, neste ponto de sua história, é o início da reurbanização extrafísica do orbe, com a consequente e gradativa remoção das consciências cristalizadas ou estagnadas do panorama espiritual do mundo. Porém, é preciso notar que o intervalo necessário para que essa etapa se complete pode se estender de dezenas até centenas de anos. O tempo é algo muitíssimo relativo, e não se pode pretender que, do lado de cá, em nossa dimensão, ele seja computado do modo como regem as convenções humanas. Assim sendo, esperemos uma fase elástica de restabelecimento dos alicerces da civilização, um período dilatado, em que devemos todos nos unir para reconstruir o planeta que ajudamos a degradar, ao longo dos séculos. Tenhamos a certeza de que será duradouro, este momento de muito trabalho, antes que o dia amanheça e o mundo possa ser considerado renovado. Até lá, temos de esvaziar os umbrais, reformar as paisagens da dimensão extrafísica, modificar a essência das relações sociais, promover sérias reflexões nos centros de irradiação do pensamento progressista, mudar nossa maneira de ver e agir nos meios onde o Evangelho pretende ser seguido, enfim, é enorme a luta pela frente. Enquanto o governo oculto do mundo esvazia os redutos de sofrimento, desmantela as hordas de espíritos criminosos que agem no submundo, os próprios dragões são levados a analisar seu regime de governo e sua política. Não obstante todo esse processo, antes que venha fim propriamente dito, segundo consta nos arquivos da espiritualidade, convém que os dragões sejam soltos por um pouco de tempo. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações,
até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto, por um pouco de tempo. Isso nos faz pensar num conflito de grandes proporções. Conflito de ideias, embates econômicos, crises políticas e sociais que fermentarão a massa da população extrafísica e de encarnados com vistas a promover o amadurecimento do trigo para a época da colheita. Temos a palavra do Cordeiro, que nos advertiu sobre tudo isso ser apenas o princípio, e não o fim do processo seletivo. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de abril, por Feijão.